Crianças, eu não sei se nesse mundo de telas e iPads e TikTok, eu não sei se vocês ainda brincam na rua, eu não sei se vocês ainda brincam de brincadeiras que exigem usar as pernas, mas quando eu era criança, nós brincávamos dessa forma e em várias brincadeiras, seja se esconder, pega-pega, qualquer outra, existe aquilo que a gente chamava do café com leite. O café com leite geralmente é aquele irmão menor que, por alguma razão, quer brincar com os maiores, mas ele não aguenta a brincadeira, ele vai ser sempre o pega e ele nunca vai conseguir pegar ninguém. Então, a gente diz, esse é café com leite, e ele então não vai sofrer os prejuízos da brincadeira. As ações prejudiciais do jogo não podem ser praticadas contra aquele que é café com leite. Muitos crentes, irmãos, em nossos dias, infelizmente, querem ser café com leite na vida cristã. Eles querem participar das coisas boas da vida cristã. Eles querem se divertir. Eles querem estar no meio da brincadeira. Mas eles não querem correr os riscos. Eles querem as bênçãos de serem discípulos de Jesus Cristo, sem os custos do discipulado. O texto que nós temos diante de nós, ele mostra Daniel como um homem que não trata com brincadeira a sua devoção ao Deus de Israel. Ele não quer ser café com leite na sua vida de piedade. Ele quer ser um homem que leva a sério as coisas do Senhor. Se você se lembra, um mês atrás nós terminamos a exposição do capítulo 5, e o verso 31 do capítulo 5 termina dizendo que a Babilônia está sob nova direção. Dario, o Medo, que nós vimos ser provavelmente um outro nome para Ciro, o persa, Dario conquistou a cidade da Babilônia, se apoderou do reino, e agora nós temos um rei estrangeiro governando sob a Babilônia. Daniel é um homem velho, um homem que chegou por volta dos 14 anos na Babilônia, que viveu sob o governo de vários reis babilônios e agora está, de certa maneira, aposentado. E com quase 80 anos, ele agora precisa aprender a viver sob uma nova direção, sob um novo reino, um poder estrangeiro que fala outra língua, tem outros deuses e outros costumes. Muita coisa está mudando na vida de Daniel e na Babilônia, mas há uma coisa que não muda: o princípio de oposição do mundo ao povo de Deus. Aquilo que Daniel viu ao interpretar o sonho de Nabucodonosor, uma estátua formada por vários metais, várias partes de metais diferentes. Nabucodonosor era a cabeça de ouro, ele morreu e outro tomou o seu lugar, e agora o reino passou ao peitoral de prata, aos medo-persas. Muita coisa muda, mas a estátua é a mesma, ainda é o reino dos homens em oposição ao reino de Deus. E é por isso que esse capítulo 6 parece tão familiar a nós, porque ele é quase idêntico ao capítulo 3. O que Daniel vai enfrentar agora é o que seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram sob Nabucodonosor. Eles enfrentaram um decreto real injusto, e Daniel agora também enfrenta um decreto real injusto. Eles enfrentaram a inveja dos oficiais do reino, Daniel enfrenta a inveja dos sátrapas de Dario. E eles respondem com fidelidade aos desafios, assim como Daniel agora vai enfrentar com fidelidade os seus próprios desafios. Nós temos aqui duas histórias de como o mundo entra em conflito contra o povo de Deus. Mas há uma diferença importante. No capítulo 3, a estátua que Nabucodonosor levanta era direcionada à adoração e serviço de todos os povos. Ele não estava focado em fazer mal aos judeus, aos amigos de Daniel. O conflito dos judeus ao ficarem de pé diante da estátua e não se dobrarem diante dela foi, de certa forma, acidental. E por isso, quando nós fizemos a exposição do capítulo 3, nós chamamos aquilo de uma tentação. Não era um ataque direcionado contra eles, mas eles se viram diante de uma situação tentadora. Eles foram tentados a se conformar à idolatria do mundo e permaneceram de pé. Aqui nós temos algo um pouco mais dramático, porque aqui no capítulo 6,
tudo o que acontece é direcionado, é um ataque que tem um alvo específico, e esse alvo é Daniel. Os sátrapas e governadores se juntam e conspiram contra o servo de Deus para que ele seja pego numa infidelidade. Então, se no capítulo 3 nós falamos de uma tentação, o que nós temos aqui no capítulo 6 é mais diretamente, mais claramente uma perseguição. E, portanto, esse texto vai nos ajudar, irmãos, a entender como viver piedosamente na perseguição. E a mensagem dos versos 1 a 10 de Daniel 6 é a seguinte: viver piedosamente para Deus não isenta o crente de sofrer perseguições. Viver piedosamente para Deus não isenta o crente de sofrer perseguições. Nós vamos falar sobre esse tema da piedade na perseguição em três pontos, irmãos. Em primeiro lugar, os versos de 1 a 5 nos falam de uma piedade que protege da perseguição, uma piedade que protege da perseguição. Veja comigo mais uma vez o verso 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. No final do capítulo 5, Dario se apoderou do reino, e ele agora precisa garantir que o seu governo vai ser eficaz, vai ser cumprido, as suas leis vão ser obedecidas em todo o reino. Qual é a estratégia dele para fazer isso? Ele nomeia 120, vamos chamar assim, governadores de províncias, que eram em aramaico chamado de sátrapas. Esses sátrapas, eles eram então governantes de províncias, e eles estavam espalhados por todo o reino para garantir que em cada diferente nação ou povo ou tribo que Dario havia conquistado, o imposto fosse recolhido e não houvesse nenhum tipo de rebelião ou sedição. O problema é que muitos desses sátrapas não eram de grande confiança, eles eram pessoas locais, líderes locais que haviam sido escolhidos pelo rei por conveniência, mas não havia uma relação de total confiança. E para garantir que o rei não sofresse dano, é isso que está dito aqui no final do verso 2, para garantir que o rei não deixasse de receber a sua parte dos impostos e para garantir que as suas leis fossem cabalmente cumpridas, Dario nomeia 3 presidentes ou 3 governadores regionais, e um deles é Daniel. Daniel, o velho, aos 80 anos, sai da aposentadoria na Babilônia e volta à corte para cumprir o seu, mais uma vez, um papel político. E o que é dito aqui no início do verso 3 é que Daniel se distingue dos demais sátrapas e presidentes porque nele havia um espírito excelente. O que significa dizer que Daniel era alguém com um espírito excelente? Certamente significa que Daniel fazia o seu trabalho com competência. Veja que é um rei novo de uma nação nova que ouve falar desse homem extraordinário, confiável e competente. E mesmo sem conhecê-lo, Dario coloca Daniel num posto elevado no seu reino. É curioso que Belsazar tinha prometido a Daniel: você será um dos 3 maiores no meu reino. Belsazar morreu, o seu reino foi desfeito, mas a palavra que ele prometeu, a promessa que ele faz, ironicamente se cumpre agora no reino de Dario. Daniel é elevado a um dos 3 maiores do reino, não apenas pela sua competência, mas certamente, mais importante do que isso, pela sua integridade. Veja que o rei precisava de pessoas confiáveis, que não iam colocar um pedaço da arrecadação no bolso, mas que iam garantir que o rei não sofresse dano. E Daniel é reconhecido como um homem íntegro, como um homem que anda em santidade, como um homem que anda em bondade por sua devoção à lei de Deus. Mas a expressão que é usada aqui para descrever Daniel é uma expressão curiosa. Ele tinha um espírito excelente. Nós já vimos em outros lugares aqui no livro de Daniel que isso muito provavelmente é uma referência
ao fruto do Espírito Santo habitando em Daniel, guiando Daniel e produzindo nele as marcas de alguém que é santificado por esse Espírito. Daniel não é simplesmente um homem de negócios ou um homem político confiável, mas ele é alguém que demonstra as marcas de alguém habitado pelo Espírito Santo, e o fruto do Espírito se revela nele. E por isso ele é considerado alguém de espírito excelente. E ele se destaca de tal maneira com esse espírito, que o rei que já o havia levado a um dos 3 maiores postos do reino, está prestes a colocá-lo como o maior de todos. É impossível não lembrar de José ao ler um texto como esse, né? Daniel está prestes a mais uma vez ser elevado a príncipe do império, como José foi elevado a príncipe do Egito. E o que acontece naturalmente é que esses pensamentos de Dario, essa preferência que Dario tinha por Daniel, desperta a inveja dos demais membros da corte do rei. Os altos oficiais passam a procurar uma forma de derrubar Daniel. Veja o verso 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. A palavra ocasião aqui é um pretexto. Eles procuram um pretexto para acusar Daniel. Não importa se é verdadeiro ou falso, eles querem um motivo para colocar o nome de Daniel na lama. O que chama a atenção é que nem mesmo uma mentira eles são capazes de encontrar que seja convincente, que seja plausível para acusar Daniel. O verso 4 diz: eles não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. O original diz mais exatamente algo como: não acharam nele nenhuma falta corrupta e nenhuma negligência corrupta. Daniel era um homem íntegro em todos os aspectos. Ele não praticava corrupção ativa e nem passiva. Ele não fazia vista grossa para erros que eram cometidos debaixo da administração dele. Ele não praticava nada ruim e ele não permitia que nada ruim fosse praticado. Eu quero que você imagine um homem de 80 anos, que tem mais de 60 anos de vida pública, mais de 60 anos servindo na corte de vários reis. E agora nós temos essa comissão da verdade instalada, tentando encontrar uma verdade ou uma mentira para acusar Daniel. E essa comissão procura nos anais da história, nas atas do governo, em tudo que eles podem fazer, eles procuram uma acusação plausível para fazer contra Daniel. E não encontram nenhuma. Imaginem um político em Brasília, 60 anos de serviço, e nenhum jornalista é capaz de encontrar nada de que acusá-lo. Ele é um homem acima de suspeita. Ele certamente é um pecador, mas ele é um homem que a Bíblia chama de irrepreensível. Não perfeito, só há um perfeito, mas irrepreensível. Não há nada de relevante que possa ser levantado contra ele. E o que é que acontece? Esses presidentes e sátrapas ficam preocupados. Depois de revirar os livros e as atas, eles chegam a uma conclusão: a gente não vai encontrar nada, não adianta continuar procurando. E aí alguém tem um momento eureka. Tem um jeito de acusar Daniel. Tem um jeito de colocar Daniel contra o rei Dario. É se nós fizermos com que a obediência de Daniel a Dario seja colocada em oposição à obediência de Daniel ao seu Deus. Se nós colocarmos a lei do reino contra a lei de Deus, a gente sabe o que Daniel vai fazer. Então vamos atacá-lo. Exatamente isso que eles dizem no verso 5. Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. O que chama a atenção nesses primeiros 5 versos, irmãos, é que a piedade irrepreensível de Daniel o protege da perseguição dos seus inimigos, pelo menos a princípio. Eles querem um motivo para acusá-lo, mas a conduta santa e íntegra de Daniel
torna o trabalho deles muito mais difícil. Irmãos, a Bíblia diz que nós precisamos ser homens e mulheres assim, irrepreensíveis. Efésios 1, verso 4 diz que foi para isso que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Infelizmente, em nossos dias, muitos crentes, eles têm uma falsa humildade, ou como um certo pensador disse, uma humildade colocada no lugar errado. Porque a humildade, irmãos, ela deveria dizer respeito a nós nos considerarmos nada diante do Senhor e a considerarmos uns aos outros superiores, os outros superiores a nós mesmos. Mas a nossa falsa humildade, ou a nossa humildade colocada no lugar errado, faz com que a gente diga coisas do tipo, a gente vai conversar com um pecador, com um descrente, um incrédulo, e a gente diz assim, eu não sou melhor do que você, ou eu sou tão pecador quanto você. Mas a Bíblia nunca diz que nós devemos nos igualar aos descrentes, no sentido de que nós somos tão pecadores quanto eles. Sim, nós somos pecadores como eles são pecadores. Sim, nós somos merecedores de condenação como eles são merecedores de condenação. Mas nós que fomos salvos por Cristo, transformados pela obra do Espírito Santo, nós não deveríamos viver ao ponto de as pessoas olharem para nós e não verem diferença nenhuma. Esses políticos do Império Medo-Persa, eles acham que Daniel é igual a eles e eles vão cascavilhar. Assim como nós somos corruptos, nós também vamos achar uma corrupção nele. Assim como nós somos antiéticos, vamos encontrar alguma falta ética nele. Mas Daniel é um homem diferente. Não perfeito, mas irrepreensível. Daniel não é um homem derrotista quanto à sua santidade. E nós não deveríamos ser. Nós não deveríamos dizer, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Essa é a inclinação do meu coração. Eu sou um homem iracundo, eu sou um homem impaciente. Ora, sim, é isso que eu sou em mim mesmo. Mas em Cristo Jesus eu sou outra pessoa. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Sim, em mim mesmo eu sou impaciente, mas em Cristo eu aprendo a ser manso e humilde de coração. Sim, em mim mesmo eu sou iracundo, mas em Cristo Jesus eu me torno pacífico e pacificador. Sim, em mim mesmo eu sou mentiroso, fofoqueiro ou qualquer outro pecado que você queira colocar, mas em Cristo eu sou feito diferente. Daniel é um homem irrepreensível. Nós somos chamados a ser homens e mulheres irrepreensíveis no nosso modo de viver. Nós ainda pecamos, sim, mas nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado. O pecado não reina sobre nós que estamos em Cristo, e por isso nós não vivemos mais como o mundo vive. Nós não vivemos mais atolados no lamaçal do pecado. Nós somos diferentes. E a nossa piedade, quando a praticamos, quando crescemos nela, a nossa piedade nos protege das acusações desse mundo. A partir do verso 6, nós vamos ver o desenrolar dessa história. E nós vamos ver uma piedade que provoca a perseguição. Veja o verso 6 comigo. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei, e lhe disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Mais uma vez, qual é a estratégia dos inimigos invejosos de Daniel? Eles querem colocar Daniel numa sinuca de bico, para que ou ele obedeça à lei do império, ou ele obedeça à lei de Deus. E então eles se juntam, vão até o rei Dario,
e usam perante o rei tanto de pressão política quanto de bajulação. Você imagine que está o rei no seu trono e o mensageiro chega anunciando: estão aí 122 homens, os maiorais do reino, querendo falar contigo. É uma grande comitiva. O rei fica pressionado. Ele é poderoso, mas ele depende do apoio desses governantes para que o seu reino se mantenha em paz. E esses homens entram na corte do rei, eles entram na sala do trono, e eles dizem ao rei: rei, nós estamos todos concordes nisso aqui. Nós temos um acerto entre nós. Veja, todos, verso 7, todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, todos concordaram. É uma pressão que eles estão colocando. Eles estão dizendo: rei, se o senhor não atender o que nós vamos pedir, o senhor não está desagradando uma província, o senhor não está arrumando confusão com um governante, mas com todos os maiorais do reino. Mas eles também usam não só de pressão, mas também de bajulação. Veja que coisa lisonjeira seria dizer para um rei: rei, nós concordamos aqui que durante 30 dias não vai haver nenhum outro mediador no teu reino, nenhum outro sacerdote, ninguém a quem os homens podem pedir ou suplicar, nem mesmo um Deus. Tu serás o único mediador dos homens com as divindades. Tu serás o único sacerdote no reino por 30 dias. Todos que tiverem alguma necessidade se ajoelharão diante de ti, não diante dos deuses da Babilônia, não diante dos deuses persas, mas diante de ti, ó rei. Não era exatamente uma forma de endeusar o rei, mas era uma forma de tornar o rei o único mediador entre Deus e os homens. Uma tentativa de controlar a religião e concentrá-la nas mãos do rei. Irmãos, esse tipo de tentativa de controle da religião pelo governo não é algo inédito nem incomum. Até hoje, na China, por exemplo, o cristianismo não é proibido, desde que você seja um cristão nas igrejas oficialmente registradas, reguladas e fiscalizadas pelo governo comunista chinês. Não tem problema você adorar a Jesus Cristo, desde que você adore a Jesus Cristo pela mediação do partido. Desde que você adore a Jesus Cristo em uma das igrejas que nós aprovamos e consideramos legítimas. O que acontece aqui, na Babilônia, debaixo do Império Medo-Persa, é que agora, por 30 dias, Dario é o único sacerdote. Ninguém pode orar e ninguém pode fazer petição a nenhum Deus ou a nenhum sacerdote, senão ao rei. Qual é a consequência de cometer um crime contra essa nova lei? Eles dizem: seja lançado na cova dos leões. O rei tinha seus animais que eram colocados em jaulas para ele praticar caça esportiva, e certamente leões haviam ali, e a ameaça é: se alguém orar a qualquer Deus, jogue-o na cova dos leões famintos. E para evitar que o rei voltasse atrás, arrependido, é exigido que ele assine um decreto, porque, segundo o costume medo-persa, uma vez assinado um decreto escrito, aquele decreto era irrevogável. E é isso que eles pedem, que seja escrito para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. O verso 9 diz que o rei, pressionado e seduzido pela ideia dos presidentes, ele assina o interdito. Mais uma vez, irmãos, esse texto chama a nossa atenção ao nos mostrar que os inimigos de Daniel, eles não encontraram outro caminho para acusá-lo, senão atacando a religião de Daniel, senão atacando a piedade de Daniel. Não há nenhum crime de que acusá-lo. Vamos inventar um crime religioso. Vamos fazer com que Daniel seja testado na sua lealdade. Será que ele vai ser leal ao Deus de Israel? Ou será que ele vai ser leal ao imperador? Irmãos, quanto mais eu leio e estudo o livro de Daniel, mais eu me surpreendo com as semelhanças que esse livro tem com a primeira carta do apóstolo Pedro. Nós já usamos essa carta algumas vezes
ao longo dessa série, mas há um texto em 1 Pedro capítulo 4 que me parece ser a contraparte do Novo Testamento para o que nós estamos vendo aqui. Em 1 Pedro capítulo 4, versos 15 e 16, o apóstolo diz o seguinte: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. O Senhor Jesus nos ensinou algo muito parecido no Sermão do Monte, quando ele disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que nós estamos vendo aqui é uma conspiração de homens ímpios para perseguir um homem justo, para perseguir um homem irrepreensível, para perseguir um homem de Deus. Mas esse homem não está sendo acusado de ser um malfeitor, de ser um assassino, de ser um ladrão, de ser um intrometido, mas ele está sendo acusado de ser um servo do Deus Altíssimo. Nenhum de nós pode se gloriar quando nós sofremos por causa dos nossos pecados. Você não pode dizer assim: eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Por quê? Porque eu cometi uma falta ética, porque eu peguei o que não devia, eu fui demitido por perseguição. Tem certeza? Será que não foi por ser um mau funcionário? Será que não foi por ser preguiçoso? Será que não foi por ser insubmisso? Será que não foi por ser incompetente ou antiético? Você não tem do que se gloriar quando você é perseguido ou quando você sofre as consequências dos seus próprios pecados. Por outro lado, se você sofre verdadeiramente por causa da sua fé, se você é atacado, vigiado, se você sofre danos por sua fidelidade a Cristo, por seu serviço ao Senhor, então você deve glorificar a Deus. Você deve se considerar bem-aventurado. Você não deve se considerar vítima e se fazer de coitado, mas você deve se regozijar e exultar. É isso que Cristo diz. Porque grande é o nosso galardão nos céus, quando nós passamos por esse tipo de perseguição. A piedade de Daniel aqui é a sua coroa, é a causa da sua perseguição, e essa perseguição coroa o seu serviço ao Senhor. Não é à toa que o Novo Testamento várias vezes se dirige àqueles que são perseguidos, àqueles que sofrem por causa do Evangelho e até mesmo àqueles que morrem por causa da sua fé em Jesus e dizem assim, e o Novo Testamento diz assim: há uma coroa de vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Há uma coroa preparada para aqueles que andam no caminho do Senhor. Se você sofre como um malfeitor, se você sofre como um criminoso, se você sofre as consequências dos seus pecados, o que você precisa fazer é arrepender-se e se voltar para Cristo. Mas se você sofre por causa de Cristo, o que você tem que fazer é se gloriar e glorificar a Deus por ser considerado digno de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Como é que Daniel reage? O decreto é assinado, o interdito é publicado. Daniel fica sabendo, veja o verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. O que nós vemos no verso 10 é o terceiro ponto, uma piedade que persiste na perseguição. Uma piedade que persiste na perseguição. O rei proibiu orações a qualquer divindade. O rei instituiu a si mesmo como único mediador. O rei proibiu que alguém orasse. O que é que Daniel vai fazer? Ele vai orar. E o texto deixa claro que Daniel desobedeceu de forma consciente. O verso 10 começa dizendo: quando Daniel soube. Ele não desobedeceu por acidente. Ele soube do decreto e subiu as escadas para desobedecer. O texto deixa claro ainda que Daniel não desobedeceu de forma oculta.
Ele não orou dentro do seu quarto a portas fechadas, mas ele foi ao andar mais alto, onde havia janelas abertas, e ali ele orou ao seu Deus. O texto deixa claro que Daniel não desobedeceu de forma provocativa. Daniel não estava afrontando de propósito, mas ao mesmo tempo ele estava mostrando a sua fidelidade. Não era uma implicância com o rei Dario, mas era uma demonstração da sua lealdade. O texto diz que ele costumava fazer aquilo. Ele não inventou um novo ato de piedade, mas ele fez o que ele sempre fazia. E nós temos, irmãos, aqui algumas lições muito importantes para a nossa vida. Em primeiro lugar, nós vimos nesse verso 10, que por meio da oração, Daniel mostra a sua lealdade a Deus. Por meio da oração, Daniel mostra a sua lealdade a Deus. Daniel não podia esconder a sua piedade por medo, no exato momento em que a sua lealdade estava sendo testada. Existem sim, irmãos, ocasiões para nós orarmos de porta fechada. Mas se Daniel tivesse orado de porta fechada naquele momento, ele teria sido uma vergonha para o Deus a quem ele servia. Aquele não era o momento de fechar, mas de abrir as janelas e as cortinas para que todos vissem que o seu compromisso maior era com Deus e não com Dario. Jesus nos ensinou a fechar a porta do quarto e orar. Mas Jesus nos ensinou isso num contexto em que os fariseus gostam de se levantar para orar em público. Quando fariseus se levantam para orar em público, quando homens arrogantes se levantam para mostrar a sua religiosidade, a sua espiritualidade, a sua devoção a Deus, ir para um quarto, trancar as portas e falar com o Pai em secreto é um ato de humildade. Mas quando nós estamos cercados não de fariseus, mas de perseguidores, orar escondido não seria um ato de humildade, e sim um ato de covardia. Nós precisamos saber discernir a diferença. Há momentos em que nós podemos sim nos esconder. Há momentos em que nós podemos sim trancar a porta e falar com o Pai em secreto. Mas quando fazer isso implica ser covarde diante do Senhor, nós precisamos abrir as portas, abrir as janelas, abrir as contas do Twitter e do Facebook e declarar aquilo que o Senhor ordena que declaremos. Quando o mundo diz, faça da religião um assunto privado, guarde para você suas convicções, essa não é a hora de nós guardarmos as convicções, mas de nós subirmos nas varandas para declararmos em público aquilo que nós cremos. Quando o mundo diz, seja crente, mas não publique suas opiniões impopulares sobre sexualidade, sobre aborto, sobre questões da ética pública, seria covardia nossa nos calar diante dessas coisas. Eu respeito muito as decisões que as igrejas tomam, às vezes, de tirar do ar os sermões dos pastores. Algumas igrejas decidiram fazer isso para encorajar membros que estavam ausentes a virem para o culto. Mas eu ouvi de um pastor que a razão pela qual ele estava tirando do ar os seus sermões era porque ele não queria ter problemas com o governo. E aí esse é o tipo de justificativa que eu acho que nós não deveríamos tirar os nossos sermões do ar quando isso acontece. Não, nós queremos que o mundo ouça aquilo que nós cremos. E aquilo que nós falamos desse púlpito deve ser proclamado com a maior divulgação possível. E nós não podemos temer as consequências daquilo que falamos, daquilo que cremos, se o que falamos e o que cremos está de acordo com a palavra do Senhor. Há momentos para humildade, há momentos para guardar-se, mas há momentos em que isso seria covardia. E esse é esse discernimento que Daniel tem aqui. Ele entende que aquilo é um teste de lealdade. E lealdade não se mostra só no privado, lealdade se mostra em público. Eu seria um marido desleal se eu fosse inteiramente fiel à minha mulher dentro de casa, mas fora falasse mal dela. Fora desonrasse o nome dela, fora fizesse brincadeiras com ela.
Daniel seria um homem infiel a Deus se ele dobrasse os seus joelhos de porta fechada e de janela fechada nesse momento, porque era um teste de fidelidade. Mas essa oração não mostra apenas a lealdade de Daniel. Por meio da oração, ele mostra também a sua confiança em Deus. Veja os verbos que são usados para descrever o que Daniel faz. Verso 10, ele entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Interessante que no original, a palavra ajoelhar-se é exatamente igual à palavra bendizer. E é provável que Daniel intencionasse as duas coisas. Ele se ajoelha para bendizer a Deus. Ele orava, uma palavra que significa implorar, buscar intensamente. E ele dava graças como um ato de culto e de adoração. Daniel não vai para o seu quarto chorar, se fazer de vítima, postar nas redes sociais que homem miserável ele é. Mas ele vai para o seu quarto com confiança no Deus a quem ele invoca. Ele vai para o seu quarto buscar intensamente a face do único que pode socorrê-lo e salvá-lo. Nós vemos a confiança de Daniel não apenas pelos verbos usados aqui, mas particularmente pela sua postura na oração, a direção para onde ele ora. Ele ora numa janela voltada para Jerusalém. A gente vai ver que, quando a gente chegar no capítulo 9, que isso tem um significado maravilhoso e glorioso, e eu vou guardar a glória dessa verdade para quando a gente chegar no capítulo 9. Mas é importante nós lembrarmos que quando o templo de Jerusalém foi concluído, Salomão se apresenta para a cerimônia de dedicação do templo como rei, e ele então faz uma oração no capítulo 6 de 2 Crônicas. E nessa oração, Salomão faz um pedido específico a Deus, dentre tantos pedidos que ele faz. Um desses pedidos está lá nos versos 36 a 39. Abra comigo, por favor, 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 6. Versos 36 em diante. Veja o que diz o verso 36. Quando pecarem contra ti, isso é o povo de Israel, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra, longe ou perto esteja. Agora vá comigo para o verso 38. Na terra do seu cativeiro, para onde forem levados cativos, e orarem voltados para a sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Quando a gente chegar no capítulo 9, a gente vai ver em mais detalhes o que Daniel provavelmente estava fazendo aqui no capítulo 6. Mas o fato é que, ao voltar-se para Jerusalém, ele ora com confiança que Deus, que aparentemente estava derrotado quando a sua cidade foi tomada cativa e sitiada e destruída, o Deus que tinha posto o seu nome naquele templo, ainda ouve dos céus. Essa é a confiança de Daniel. Quando eu me volto para o Senhor para orar, voltado para Jerusalém, eu declaro que eu confio que o meu Deus habita nos céus e é poderoso para me responder. E é com essa confiança que Daniel ora em desobediência à ordem do rei. Eu vou desobedecer. Talvez eu seja jogado na cova dos leões. Talvez eu morra engolido por eles. Mas eu sei que eu tenho um Deus nos céus que pode livrar-me. E orando para Jerusalém, eu me lembro de que esse Deus faz justiça, perdoa e socorre o seu povo. Perseguido, mas não
desamparado, não desanimado, não destruído. Daniel preserva a sua absoluta confiança em Deus. O que um texto como esse, irmãos, requer de nós? Um texto como esse requer de nós piedade prática. Um texto como esse lembra que você precisa não apenas falar de Deus, mas de fato e de verdade servi-lo e segui-lo. Um texto como esse desafia você a uma piedade perseverante. Não obediência desleixada, não obediência ocasional, mas uma obediência constante e persistente. Um texto como esse desafia você a uma piedade firme, não covarde, mas ousada e fiel. Um texto como esse desafia você a uma piedade confiante. Você não é presunçoso, você não tenta o Senhor seu Deus, mas quando sua lealdade é testada, você permanece fiel, sabendo que Deus é poderoso para livrá-lo. Sua piedade é cheia de esperança e certeza de fé. Há uma última pergunta que nós precisamos fazer ainda nesse verso 10. Será que nós deveríamos esperar a perseguição para começar a orar? O texto diz exatamente o contrário. Daniel fez o que ele sempre fazia. Ele fez da oração um costume e uma prática e um hábito desde quando ele era um jovem cativo na Babilônia. E agora, aos 80 anos, ele ainda é um homem de oração. Ele ainda é um homem devotado a Deus e dedicado a Deus. Ele tinha se aposentado da Babilônia e da vida política, mas ele não tinha se aposentado da vida de oração. Ele não tinha se aposentado da piedade e da prática da palavra de Deus. Jovens, tornem a oração um hábito na vida de vocês. Vocês que são mais velhos, se não fizeram da oração um hábito ao longo de suas vidas, não é tarde para arrepender-se e recomeçar. Façamos todos nós da oração um hábito e um costume, antes que venham dias piores, nos quais nossa vida de oração será de fato testada. Ainda, irmãos, enquanto nós consideramos a piedade na perseguição, nós precisamos nos lembrar dos nossos irmãos que já sofrem perseguição. Como dissemos, há outros lugares em que ser cristão, no mundo em que ser cristão é muito mais difícil do que é para nós hoje. Em que ser fiel e leal a Deus é muito mais custoso do que tem sido para nós hoje. E por isso nós não devemos nos esquecer. O livro de Hebreus diz, lembrem-se dos encarcerados. Lembrem-se daqueles que perderam suas propriedades e bens por causa do Evangelho. Lembremos-nos dos nossos irmãos em oração. Não sejamos irmãos cristãos café com leite. Não sejamos aqueles que querem andar com Deus sem arcar com os custos de caminhar pelo caminho estreito e apertado. Escolhamos uma vida de piedade, uma vida de fidelidade, de lealdade ao Senhor, mesmo quando isso nos custar, e talvez custe caro. Enquanto eu preparava esse sermão, eu me lembrei da história de um missionário chamado John G. Paton. John Paton foi um missionário no que se chamava Indonésia, hoje Melanésia, numa ilha que atualmente se chama Vanuatu. Quando John Paton decidiu que ele se tornaria um missionário, ele enfrentou dentro da igreja aquilo que todas as histórias de missionários mostram que os missionários enfrentam. As pessoas, os próprios crentes se aproximam dessas pessoas e dizem, você está louco? O que você está fazendo da sua vida? Por que fazer isso? E Paton registrou na sua própria autobiografia que houve muitos que tentaram convencê-lo a não ir para aquela ilha.
E ele diz o seguinte: entre muitos que tentaram me dissuadir, estava um querido e velho cavalheiro cristão, cujo argumento principal sempre foi este: os canibais, vocês serão comidos por canibais. John Peyton respondeu a esse velho cavalheiro cristão o seguinte: Senhor Dixon, o Senhor já está avançado em anos, ele era velho, e seu próprio futuro será em breve ser colocado na sepultura para ser comido por vermes. Eu te declaro que se eu posso viver e morrer servindo e honrando ao Senhor Jesus, não me fará diferença se eu sou comido por canibais ou por vermes. E no grande dia, o corpo da minha ressurreição se levantará tão belo quanto o seu, à semelhança de nosso Redentor, que ressurgiu. Que a nossa disposição de servir ao Senhor na perseguição seja essa, irmãos. Não importa se eu serei comido por canibais ou por vermes, contanto que eu faça isso no serviço ao Senhor Jesus Cristo. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. E nesse caminho nos lembremos, irmãos, que viver piedosamente em Cristo não isenta o crente de sofrer perseguições. Irmãos, andem neste mundo irrepreensivelmente. Não deem causa para serem perseguidos pelos pecados de vocês. Andem nesse mundo piedosamente. Mesmo quando forem perseguidos, não renunciem sua devoção ao Senhor. Andem neste mundo confiantemente, sabendo que Deus, do alto dos céus, está atento ao sofrimento e à aflição do seu povo. E, por fim, Ele se levantará a nosso favor. Amém. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, o mais perseguido dentre os homens, que permaneceu fiel e piedoso até o fim. Obrigado por Jesus Cristo, que nos encontrou quando nós éramos covardes e que pelo Espírito tem nos feito mais e mais confiantes e firmes no Senhor. Ó Deus, endireita os nossos passos, firma os nossos joelhos vacilantes. Se nós temos sido covardes quando somos testados, torna-nos firmes e nos ajuda, Senhor, a viver piedosamente, não importando o custo da nossa devoção a Ti. Perdoa os pecados do Teu povo e, de fato, Senhor, ouve dos céus a nossa oração, aviva a Tua igreja e aperfeiçoa-nos para que na vida e na morte sejamos e vivamos para o Senhor. Em nome dele oramos. Amém.